Olá, alunos! Vamos iniciar agora a aula 13 de processo de fabricação. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos aprender a fresar superfície plana e inclinada. Olá, pessoal! Na aula de hoje, então, nós vamos conhecer o processo, pessoal, de fresar superfície inclinada, tá? Nessa tarefa, nós vamos inclinar, tudo bem, o cabeçote da máquina, tá bem? Vamos também elaborar o plano de trabalho e verificar todos os equipamentos que a gente vai utilizar para executar essa operação, tá bem? Pessoal, quando nós falamos em fresar superfície inclinada, né, existem aí três formas de nós fazermos, né, uma fresagem de uma superfície inclinada, certo? Seja um rasgo, seja uma superfície plana também, tá? Nós podemos inclinar a mesa da fresadora, no caso de fresadoras universais, tá? Então você consegue, não são todas, mas grande parte delas, tá? Elas têm essa opção. Você soltar a mesa, né? E inclinar a mesa mesmo. Você gira a mesa, tá? E aí você consegue fresar de forma transversal, tudo bem? É possível fazer dessa forma, tá? Tudo bem, é uma das mais assim complicadas, até porque, né, ficar inclinando a mesa, tem que alinhar depois e é bem trabalhoso, tá? Professor, mas se for fazendo a inclinação do cabeçote, depois o senhor vai ter que alinhar também, né? Sim, mas dá menos trabalho, tudo bem? Olha lá, pessoal. Nós também podemos inclinar o cabeçote da máquina, que é o que a gente vai fazer, entendeu? A gente vai lá e vai soltar o parafuso e vai inclinar o cabeçote, tá bem? Existe essa forma também de fazer, tá bom? Uma outra forma de nós fazermos essa operação, pessoal, também é inclinando a morsa, né? Essa morsa aqui ela é bem interessante, porque você consegue soltar esses parafusos, até a nossa morsa também, né? Ela faz essa operação, ela tem uma base giratória. Então você solta o parafuso e você inclina a morsa, que é bem mais recomendado do que inclinar a mesa da máquina. É que depende, né? Às vezes uma peça é enorme, você tem que fazer um rasgo inclinado na peça, não tem outra situação a não ser inclinar a mesa da máquina, tá? Tranquilo? Porém, pessoal, se for uma peça pequena, a gente pode inclinar a morsa, tá? Então ela garante ainda duas inclinações, ó. Você pode inclinar girando a base giratória, né? Certo? Nesse sentido, né? Ó, girar em torno de Z, mas você também pode soltar esses parafusos aqui, ó, e girar a morsa em torno de X, ou se você quiser posicionar ela, girar em torno de Y também. Se fosse numa máquina CNC, mais ou menos que seria um quarto e quinto eixo, né, de uma máquina CNC, uma fresadora, né? Tudo bem, pessoal? Um centro de usinagem. Tranquilo? Mas nós vamos utilizar esse método. Mas existem os três. Inclinando a mesa da máquina, girando toda a mesa da máquina, inclinando o cabeçote ou inclinando a morsa, que é uma das mais comuns. Inclinar a morsa é mais fácil. Tudo bem? Professor, tem que alinhar a morsa? Tem que alinhar a morsa, né, pessoal? Se a morsa estiver desalinhada, a nossa já está alinhada, que ficou alinhada das operações anteriores, certo? Então, o professor não vai alinhar por conta disso, já está alinhado, tá? Porém, o que acontece, pessoal? Nós sabemos que, né, se a morsa não estiver alinhada, o que vai acontecer, né? Se a morsa não estiver alinhada, quando você for usinar o ângulo, a morsa está torta, está fora de alinhamento. Um lado do chanfro vai ficar maior, o outro menor. Vai sair fora. Não vai ficar uniforme o ângulo da sua peça. Tem que alinhar a morsa também, tá? Pessoal, aqui é a pecinha, né, ó, tá, que nós vamos fazer. O professor alterou para ficar mais legal aqui, né, tal, tive essa ideia nessa aula. Antes estava um ângulo de 8 por 45, alguma coisa assim. Aí o professor mudou para 10 por 30 graus, tá vendo? Tá? Então eu fiz essa alteração, tá? Para a gente inclinar um ângulo diferente de 45, né? Ficar uma coisa diferente e para dar ficou mais bonita, o aspecto da peça ficou mais legal também, tá?
Então essa alteração é que o professor fez da última aula. Esse é o projetinho. A gente vai fazer essa parte aqui da peça, ó. É esse chanfro de 10 milímetros de altura por um ângulo de 30 graus, tá bem? Pessoal, então a gente vai fresar aqui, né, ó, este ângulo aqui da peça, tá bem, ó, tá? A gente vai fresar esse ângulo aqui, ó, e aí a gente vai fazer a altura de 10. Professor, e o 30 graus aqui? Pessoal, o professor fez o cálculo, né, por trigonometria, né, e aí a gente sabe que dá 5,77, tá? Através do tangente, né, tangente de 30 graus, tá? Pessoal, a fresagem de superfície inclinada ela é muito útil, tá? Principalmente quando a gente faz assim sistemas que a peça vai se movimentar. Então aquele ângulo ele vai fazer um fechamento, por exemplo, em moldes plásticos, né? Então você tem uma cunha, né? As peças são inclinadas. Então quando o molde fecha, o cone prende as peças, né? Para fazer movimentação. Então ele é muito útil, tá? Essa usinagem em ângulo. Não só a fresagem de superfície em ângulo, mas como furação em ângulo, é possível fazer tudo. Quando você inclina o cabeçote, você consegue furar no ângulo, uma série de operações você consegue executar, tá bom? Olha lá. Pessoal, então, na nossa aula, né, a gente vai inclinar esse cara aqui, né, ó, o cabeçote, ó, tá? Então eu vou inclinar o cabeçote, pessoal, ó, a um ângulo de 30 graus, ó, tá? Então eu vou inclinar 30 graus, vou encostar ele aqui na lateral, ó, vou zerar a ferramenta. Aí quando eu zerar, eu vou encostar no vértice, vou zerar o anel graduado do carro longitudinal, que é o que eu vou usar. E aí o que acontece, pessoal? Eu vou avançar 5,77 milímetros. 5,8, né? Praticamente, tudo bem? Vou arredondar aí para 5,8, tudo bem? Ou 5,75 ou 5,8, né? Já que a resolução do anel graduado da nossa máquina é 5 centésimos, tá? Olha lá, pessoal, e a gente vai encostar e vai avançar a ferramenta, né? Ó, vou avançar 2 milímetros, depois mais 2 milímetros, depois no último passo eu vou tirar 1,75, tudo bem? Ou 1,80 e tal, bem? A gente vai usar para essa operação, pessoal, porta-pinça, pinça e a fresa que a gente usou na aula passada, a fresa de 12, a mesma ferramenta, tá bom? A gente vai usar o transferidor de grau, né, pessoal, para poder medir o ângulo, tá bom? E paquímetro, né, se caso necessite aí, tudo bem? Das operações. Tranquilo, pessoal? A nossa amostra, né, alinhar a amostra, já está alinhada, né? Então, nos livramos dessa aí, a amostra já está pronta. Tranquilo? Olha lá, pessoal, a ferramenta que a gente vai utilizar é a fresa de topo de 12 milímetros, com 2 dentes, tá? 2 facas, né, de corte. Nós já calculamos o RPM para ela, né, pessoal, na aula passada. Deu 927 milímetros por minuto de avanço e 33, RPM, e deu 33 milímetros de avanço. Então, é a mesma ferramenta da tarefa 12, tá bom? Tarefa 11 e 12. Tranquilo, pessoal? Então, o professor nem vai calcular porque já foi calculado, tá? Pessoal, aqui são as ferramentas que a gente vai utilizar, né? Ó. Então, a gente vai usar fresa de topo, transferidor de grau, vai usar o calço paralelo, que tem que ter para apoiar a peça, macete de borracha, né, tal. Tudo bem? O relógio apalpador a gente já alinhou, mas né, se não fosse usar, se não tivesse alinhado, teria que alinhar, né? Então, tudo bem? Pessoal, vamos agora usinar a peça? Olá, pessoal. Agora nós vamos fazer a usinagem, né? Vamos fresar agora o ângulo da peça, tá bem? O professor tem aqui o desenho da peça, tá? Ó, que a gente vai executar. Nós vamos fazer aí, né, pessoal, um ângulo, tá? De 10 milímetros de altura, tudo bem? 10 milímetros por 30 graus, tudo bem? Pessoal, nessa operação, né, nós vamos utilizar o goniômetro, tá? Para a gente fazer transferidor de grau, né, na verdade, perdão. O transferidor de grau para a gente fazer a medição do ângulo, tá? Nós vamos utilizar também, né, pessoal, os calços paralelos, a pinça de 12 milímetros,
o macete, tá? A fresa de 12 milímetros, de 2 cortes, certo? Que a gente vai utilizar, tá bom? Pessoal, nós vamos agora para a etapa 9, né, da nossa peça, tá? Nessa etapa, nós vamos inclinar o cabeçote 30 graus, triscar a ferramenta no vértice da peça e, dando passes longitudinais de 2 em 2 milímetros, no caso vão ser 2 passes de 2 milímetros e um de 1,8, né? O professor arredondou 5,77, arredondei para 5,8 milímetros, tudo bem? Para ficar um número redondo, tá? E aí a gente vai conseguir fazer esse ângulo de 10 de altura por 30 graus de comprimento. Tudo bem, pessoal? Vamos agora para a operação? Nós vamos agora, então, né? O professor vai fazer o seguinte, eu vou montar a ferramenta, tá? Para a gente já poder até ver a inclinação dela aqui e tal, para vocês poderem acompanhar, tá? Então, para montar a ferramenta, pessoal, tá? A nossa fresa é de 12 milímetros, certo? Então eu vou usar a pinça de 12 milímetros, como o professor ensinou para vocês, né, pessoal? Ó, então eu vou primeiro montar a pinça na porca, tudo bem? Ó, faz aquele cleque, né, que o professor mostrou, tá? Então eu vou montar ela aqui agora, ó. Ó lá, encaixou, tudo bem? Tá montada agora a pinça. E aí, né, pessoal? Com a pinça montada, tudo bem? Eu vou encaixar a fresa, tá? E aí o conjunto todo, né, ó, seguro aqui, pessoal. Eu seguro geralmente assim na fresa, tá vendo? Eu seguro na fresa, aí eu coloco e eu venho girando aqui agora, né, ó, a porca, ó, tá? Olha lá. Eu vou girando aqui a porca até encostar. Olha lá, pessoal. Encostou, né? A fresa tá presa, né? Eu vou até deixar ela um pouquinho mais para fora, até para ficar mais fácil até da gente visualizar no vídeo a usinagem, tá? Então eu vou deixar ela um pouquinho mais para fora. Esse balanço aqui, né, pessoal, nós chamamos, o quanto a gente deixa a fresa para fora do porta-pinça, nós chamamos de balanço. É lógico, quanto menor, melhor, tá? Porém, né, a gente tem que, às vezes, deixar um pouquinho mais e tal, né? Mas quanto menor, menos vibração, com certeza, na usinagem, tá bom? Feito isso, agora, né, pessoal, ó, nós vamos utilizar aí a chave unha, tudo bem? Tá? Como o professor falou, em máquinas universais, né, pessoal? Só para ficar bem claro assim, em máquinas universais, elas têm um conjunto de engrenagem bem pesado. Então, quando eu quero fixar a ferramenta, eu engreno ela e deixo na menor rotação da máquina. Como ela tem um sistema de engrenagem bem pesado, tá? Ela trava. E é como se você tentasse, tipo, imagine um automóvel quando você engata a primeira. Geralmente o pessoal faz isso quando deixa o carro na subida, o carro com câmbio manual, você para numa subida bem íngreme, né? O que você faz? Você para o carro, puxa o freio de mão, tal, certinho, e deixa engatada a primeira para garantir que ele não vai descer. Porque a primeira marcha é uma marcha bem pesada. Na máquina a mesma coisa, a gente bota na menor rotação e aí fica pesado. Como fica pesado, você consegue encaixar a chave 1 e bater e o eixo-árvore não gira. E aí você trava a ferramenta. Mas a nossa máquina, ela acaba tendo assim um motor menor, tem um conjuntinho de engrenagens, mas ele é mais leve. É um conjunto bem levinho. Então, por isso, pessoal, nesse caso, nesse tipo de máquina, então, para poder prender, eu travo aqui, então, o porta-pinça com uma chave, e aí com a chave unha, tá vendo, pessoal, ó? Certo? Ó, eu travei aqui em cima, né, pessoal, ó, com a chave de boca, e com a chave unha, eu aperto a ferramenta.
Pessoal, fixei a ferramenta. Agora, o professor vai até montar a peça para a gente poder ver certinho essa inclinação. Olha lá. Pessoal, o ângulo que nós vamos executar na nossa peça, ele é um ângulo de 30 graus, tá bem? Ele é um ângulo de 30 graus e ele vai ficar nessa face da peça, ó. Tá? Ele vai ficar nessa face da peça. Então, eu vou ter que prender a peça nessa direção, porque eu vou movimentar, eu vou usinar nessa direção aqui, ó, nesse eixo. Que eixo que é esse, professor? Esse é o carro transversal. Então, eu vou usinar nessa direção, ó, vindo e voltando. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Então, por esse motivo, que eu vou prender a peça dessa forma, tá vendo? Olha lá, ela tá numa posição... A outra vez eu prendi assim, que é a ideal, né? Eu prender nessa posição é ideal. Mas nesse caso, eu vou ter que prender aqui, já que eu vou usinar nessa direção. Só encostei. Agora, ó. Beleza. Travei os calços agora. Tudo bem? O que nós vamos fazer agora, pessoal? Vamos inclinar o cabeçote da máquina. A gente vai inclinar ele para cá, ó. 30 graus. Tudo bem? Olha lá. Pessoal, nesse caso, tá? Pessoal, nós vamos soltar esse parafuso aqui embaixo, tá vendo? Aqui, pessoal, nós temos... Deixa eu passar um paninho aqui, deixa eu ver. Ó, vou tirar um pouquinho do óleo. O que acontece aqui, pessoal? Nessa parte aqui da peça, tá? Nós temos aqui, ó, uma graduação, tá vendo? Ó? E aqui a gente consegue inclinar o cabeçote, o ângulo que for necessário para a gente poder usinar, tá bem? Então nós vamos soltar aqui o parafuso, tá bem? Para a gente poder fazer essa inclinação da nossa peça aqui, tá? Nesse caso, o desenho, como nós vimos, ele pediu para a gente inclinar 30 graus. Então nós vamos inclinar 30 graus. Vamos lá? Olha lá, pessoal. Então, com a chave 17, eu vou soltar o parafuso de baixo aqui, ó. E com a chave 19, eu vou soltar um outro parafuso que ela tem aqui. Geralmente, pessoal, se for as fresadoras universais, elas vão ter 4 parafusos. Tem que soltar os 4 parafusos, tá bem? Olha lá. Agora, pessoal, ó, o professor vai batendo aqui, ó. O cabeçote aqui ele fica às vezes um pouco desbalanceado, então tem que segurar para poder ajustar com perfeição o ângulo que a gente deseja aqui, ó. Eu desejo esse ângulo aqui, ó, de 30 graus, tá vendo, ó? Então, ó, eu vou ajustar aqui, ó. Opa, passou um pouquinho, ó lá. Até dar o ângulo que eu quero, ó. Tudo bem? Então, ajustado aqui o ângulo de 30 graus, eu vou apertar esse parafuso, tá bem, ó? Para travar o carro. E vou também encostar o parafuso que segura o cabeçote ali para ele não, né, ficar bem alinhadinho a nossa fresagem, né? Fica tudo em ordem. Tudo bem? Inclinei o cabeçote da máquina. Tá vendo, ó? Observe que, ó, olha como ele está inclinado em relação à peça, né, ó. O professor vai fazer o seguinte, ó, eu vou alinhar aqui. Agora eu vou descer, ó, com essa alavanca, eu vou descer o conjunto todo. Olha lá, pessoal. Vou descer agora aqui, ó, todo esse conjunto, tá bem? Nesse caso aqui, pessoal, como nós temos uma profundidade aqui de 10 milímetros, eu verifico aqui, ó, pessoal, que a fresa, né, ó, a pontinha dela aqui tá bem mais do que 12 milímetros.
do que 10 milímetros. Beleza, eu vou travar esse carro, tá? Esse carro também aqui, ó, vou travar o cabeçote aqui também, para ele não descer. Agora, aqui, pessoal, ó, eu vou avançar esse carro aqui, tá bem? Ó, para eu trazer a peça aqui, ó, próximo da fresa, tá bem? Vou aproximar a fresa aqui, ó, tá? Pessoal, agora nós vamos para aquela etapa que o professor falou, né? Eu vou triscar a ferramenta no vértice da peça, tá bem? Nesse caso aqui, né, pessoal, ó, a gente poderia também, eu vou olhar bem devagarzinho, quando triscar aqui, arrancar o cavaquinho, zerou. Vou referenciar a ferramenta, tá bem? Olha lá. Só vou conferir se está tudo travado. Beleza. Pessoal, ajustei aqui o RPM para 1000 RPMs. A gente combinou de usar 900, né? Agora, eu vou avançar o carro longitudinal aqui, a mesa, né, pessoal? Ó, até triscar, até a ferramenta triscar no cantinho da peça, ó. Olha lá. Pessoal, vamos ficar atento aqui a esse ponto, ó, que quando sair o cavaquinho é porque encostou. Olha lá. Pessoal, ó. Triscou bem no cantinho, ó. Pessoal, ó, dá pra ver aqui na fresa, ó, o cavaquinho pegou aqui, ó. Ficou o cavaquinho aqui. O professor percebeu porque dá pra ver aqui que ela fez ela fez levemente uma marquinha, sabe, na aresta da peça. Pessoal, só lembrando que o professor não alinhou a morsa, porque a morsa já está alinhada. Nós já fizemos isso nas aulas anteriores, então não precisei alinhar a morsa, tá bem? Pessoal, agora, o que nós vamos fazer? Ó? Eu vou zerar agora o anel graduado, tudo bem? Olha lá. Eu vou zerar o anel graduado aqui, tá bom? E os 2 milímetros que o professor comentou com vocês, que eu ia avançar, o professor vai avançar nessa direção, tá? De 2 em 2 até dar 5,8, tudo bem? Então, olha lá, ó, eu vou avançar 0, olha lá, pessoal, 1, 2. No anel graduado da minha máquina, pessoal, quando eu avanço 2 milímetros, é uma volta completa, porque o passo do fuso aqui é 2 milímetros. Então, a cada 2 milímetros, cada volta completa que eu giro aqui na manivelinha, aqui, né, ó, no manípulo, tá? A mesa se move 2 milímetros. Agora, pessoal, o professor vai ligar a fresa, certo? Ó. Pessoal, nesse caso, a fresa está nessa direção, ela está girando nesse sentido horário. Observe que a minha peça, ela vai avançar contra a fresa. Ó. A fresa gira nesse sentido, tá vendo? Ó? E a peça avança contra. Ó. Esse movimento é o que nós chamamos de discordante. Então, professor, agora vai ter discordante. Agora vai ter o discordante. Vamos ver agora o movimento discordante? Olha lá. A fresa, pessoal,
se vocês conseguem observar aqui, ó. A fresa gira nesse sentido. E a peça avança nesse sentido, contra o corte da fresa, a direção de corte da fresa. Por isso o movimento discordante. Agora com o carro transversal, pessoal, ó, eu vou movimentar a peça. Olha lá, pessoal, observe que eu estou usinando agora o ângulo. Pessoal, o professor removeu 2 milímetros. Agora eu vou avançar mais 2 milímetros, que é um total de 4 milímetros. Pessoal, ó, agora o professor vai avançar mais meio, 1,6, 1,7, 1,7, ó, 1,8 milímetros, pessoal. Então deu 2, mais 2, 4, mais 1,8. Nós vamos chegar no total de 5,8, que é o que estava lá no desenho, que nós tínhamos verificado lá no desenho que o professor projetou lá no começo da aula. Tudo bem? Vamos agora dar o último passe para poder finalizar o ângulo. Olá, pessoal. Finalizamos agora a usinagem do primeiro lado. Ó. Bem? Fizemos aí o primeiro lado da peça. Tudo bem? Usinamos aí o primeiro ângulo, certo? O professor vai tirar a peça, porque é mais fácil, pessoal, para nós soltar a peça e virar ela, tá? Do que eu soltar aqui e virar o cabeçote tudo para o outro lado. Até o perigo aqui de girar, trombar a ferramenta, vou ter que subir e tal. Então é mais fácil, nesse caso, eu soltar a peça aqui e virar ela para o outro lado, tá bem? Pessoal, ó. Nós fresamos aí a primeira superfície em ângulo, ó. O professor está conferindo aqui, ó. Ficou certinho aqui, ó, 30 graus, tá? Todo mundo consegue ver, ó lá, tá? Então, olha que legal. Acertei. Tá justinho aqui o ângulo de 30 graus, tá bom? O que o professor vai fazer agora? A gente vai prender a peça, porém eu vou prender agora para usinar o outro lado. Ok? Pessoal, sempre, só lembrando, né? Sempre que nós formos verificar o ângulo com o goniômetro, né? A gente sempre vai colocar, ó, contra a luz, certo? Ó, e verificar se ele está realmente alinhado, tá? Nesse caso, ó, o professor verificou aqui, ó, tá zeradinho, tá alinhado com os 30 graus, tá bom? Pessoal, ó, travei o calço, certo? Ó, bem, travei aqui os calços. Agora, pessoal, nós vamos fazer a mesma operação, só que agora, ó, desse lado aqui, ó, da peça. Pessoal, eu costumo sempre aproximar, né, a ferramenta, deixar ela próximo da peça, né? Ainda tá longe, né, mas eu deixo próximo. E agora sim, ligo a máquina. Olha lá, pessoal. Eu trisquei a ferramenta na aresta da peça. Novamente, olha lá. Olha lá, pessoal. Agora, o professor vai zerar o anel graduado, ó. Tudo bem? Novamente.
Zerei o anel graduado. Vou dar 2 passes de 2 milímetros e um passe de 1,8 milímetros, ok? Pessoal, agora, né, ó, já zeramos, então, ó lá, o professor vai ligar a máquina. Vou avançar agora 2 milímetros. Olha lá, pessoal. Finalizamos agora, ó, o segundo lado da peça. Vamos remover a peça para medir o ângulo agora. Olha lá, pessoal. Fizemos agora os dois lados, né, ó, da usinagem da peça. O professor vai olhar contra a luz, ó. Olha lá, certinho, o ângulo de 30 graus, ó, tá? Olha lá, pessoal, na câmera dá pra gente poder perceber ali certinho, né, ó, 30 graus de inclinação. Pessoal, o professor agora vai ensinar como alinhar o cabeçote. Por quê? Inclinamos o cabeçote. Professor, depois tem que alinhar ele? Tem, porque senão você vai fresar, senão ele não vai ficar alinhado. Para isso a gente precisa utilizar o relógio. Pessoal, agora o professor vai fazer o seguinte, vamos voltar o cabeçote, né? Desalinhou, tem que alinhar. Pessoal, o professor fez um alinhamento aqui, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu fiz um alinhamento aqui, pessoal, no olho, né? Certo? E vou encostar o parafuso aqui só para ele não se mexer sozinho, né? Tal. Porque, lógico, não é assim que alinha no zoiômetro, né? Como nós dizemos na mecânica, né? Vai fazer no zoiômetro? Não. O professor fez isso porque agora eu vou desmontar a ferramenta, tá bem? Pessoal, o que o professor vai fazer agora? Ó? Eu já posicionei aqui, né, ó, a barrinha, alinhei aqui, ajustei mais ou menos a medida. Agora eu vou descer com o ajuste fino aqui, ó. Eu vou descer o reloginho, pessoal, até ele triscar na face da mesa, ó. Ó lá, encostou. Eu vou dar uma pressãozinha a mais aqui, ó. E eu vou deixar zerado aqui, ó. Tudo bem? Tranquilo? Tá zero. Esse lado aqui, pessoal, ó, do relógio, né? Vocês conseguem ver na imagem que ele tá zerado, ó. Tudo bem? O professor agora vai girar o reloginho, tá vendo, ó? Tá? Pessoal, ó, vamos ver agora quanto que tá do outro lado, ó. Ó, do outro lado aqui nem encostou. Então eu vou dar uma pressão agora aqui desse lado para a gente poder ver, tá? O quanto tá fora. Pessoal, aqui, por exemplo, desse lado, ele tá marcando aqui, ó, menos 15 centésimos. 15 centésimos negativo no relógio. Agora eu vou girar e agora vocês vão poder ver agora na imagem, ó. Olha lá. Pessoal, agora, tá vendo, ó? Quando o professor trouxe o relógio para esse lado, esse carinha aqui estava em menos 15. Do outro lado, nós tivemos aqui então, ó, 15, 25, 35 mais 3, 38 centésimos de diferença. Realmente o zoiômetro do professor não está muito bom, tá mais ou menos, né? Então eu tenho que trazer agora esse cara aqui, ele tá mais alto. Então eu tenho que fazer esse relógio baixar aqui
a metade, 38, né? Então tem que trazer ele 19. Então, professor, como ele está aqui no 23 menos 19, então eu vou trazer ele até 5 centésimos aqui, ó. Tudo bem? Senhor, como que o senhor vai fazer isso? Pessoal, ó, o professor vai soltar um pouquinho só o parafuso, né? Bem pouquinho, porque senão ele pode mexer sozinho. Como ele está solto, pessoal, ó, eu vou batendo aqui agora, ó, tá? Deixa eu soltar um pouquinho mais, porque ele ainda está um pouquinho duro. Ó lá. Agora, ó, pessoal, observem que o reloginho está mexendo. Ó. Conforme eu bato aqui, o relógio se movimenta aqui, ó. Vou bater, vai até o 5, ó. O senhor bate com martelo? Não, senão você vai acabar com a máquina. Então você deixa ele levemente apertado o parafuso, né? Um pouquinho, só para mexer sozinho. E aí você pode ir batendo aqui, ó. Professor, mas e nas máquinas maiores? É tão fácil assim? Pessoal, tem máquina, umas máquinas grandes, que ela chega a ter até um ajuste fino. É um parafusinho que você gira para poder girar o cabeçote. Mas não são todas que têm esse sistema, tá? É mais as ferramenteiras. As fresadoras universais já são um pouco mais brutas. Aí, mas dá para você fazer isso também. Às vezes tem que bater um pouquinho mais firme com a mão, mas vai, tá bom? Não bate com martelo, né? Tem aluno que às vezes bate com martelo e acaba com a pintura da máquina, danifica o cabeçote. Tem aluno que bate aqui e rebenta com os rolamentos que nós temos dentro da máquina. Tudo bem? Então é assim mesmo, essa pancadinha macia, ó. Tá vendo? Ó, o professor tá olhando aqui, ó. Pessoal, ó, já tá aqui, ó, 5 centésimos, tá vendo? O que eu vou fazer agora, ó? O professor vai trazer o reloginho para esse lado aqui agora, ó. Tá em 5 centésimos. Do outro lado, eu vou até zerar aqui, ó. O professor vai zerar desse lado, ó. Zerei, tudo bem? Vou vir do outro lado, ó. Olha lá, pessoal. Ó, ainda deu uma pequena variação. Eu estou olhando aqui, está dando menos 4 centésimos aqui. Professor, então, significa que esse lado, ele tem que subir 2, né? Ele tem que subir 2, ó. Agora vocês não vão conseguir ver porque a câmera, a edição está pegando do outro lado. Mas eu vou dar uma pancadinha para subir 2 aqui, ó. Tá? Ó, agora eu tô com 2 centésimos aqui. E aí eu vou zerar esse lado agora. É para dar 2 centésimos do outro lado também. Olha lá. Desse lado, pessoal, estava zerado. Que o professor zerou. E esse lado também, ó. Observe que o reloginho, ó, eu zerei aqui. E aí quando eu confiro aqui, também está zerado. Tudo bem? Ou seja, 0 e 0. Então, se eu ficar girando aqui, sempre vai bater na medida 0, tá? O professor vai tirar um pouco a pressão aqui e vou subir o reloginho, ó. E eu vou zerar num outro ponto aqui, só para ter menos pressão. Porque ficar girando o relógio, batendo a pontinha dele, danifica. O ideal é ter uma base retificada até para poder apoiar, tá? Olha lá. Ó. Nesse caso aqui, pessoal, até deu uma variação um pouco maior aqui. Deixa eu subir um pouco aqui. Deixa eu encostar um pouco esse parafuso, que às vezes ele está um pouco solto. Ó, 0. E 0, ó. Tá? 0 e 0. Agora sim, tá alinhadinho, ó. Ó lá. Pessoal, aqui tá batendo certinho no 0 aqui. E quando eu venho desse lado, ó, zerado aqui. Perfeito. E do outro lado, ó, também
Ó, dá para ver que tem uma pequena variação. Pessoal, é menos de 1/100. A gente tem que ver que aqui tem uma distância de 150 milímetros. Então você tem 1/100 em 150 milímetros, né? Você tem 5 milésimos em 75. É muito pouca coisa, tá bom? É quase nada, né? São milésimos de milímetros. É a terceira casa depois da vírgula. Tudo bem, pessoal? É muita precisão aí, tá? Alinhei agora, professor. Agora eu vou apertar o parafuso, ó. Vou travar o cabeçote, tá bem? E vou travar também esse parafuso aqui, que vai travar o conjunto todo, para ele não se mexer, tá bom? Tem 2 parafusos aqui, ó. Olha lá, 0. Pessoal, eu gosto sempre de conferir, né, quando eu faço essas mudanças, né? Só para ver, ó, beleza, 0 e 0 também. Tudo bem, pessoal? Então, desalinhou, tem que alinhar, tá bom? Até porque se você deixa fora, chega uma outra pessoa, vai usar a máquina está desalinhada, você estraga, né, a usinagem do colega, tá bom? Pessoal, vamos agora para a conclusão? Olá, pessoal. Na aula de hoje, então, nós aprendemos, né, como fresar, né, pessoal, superfície em ângulo, né, como a gente aprendeu essa técnica, essa operação nova, né, na fresadora, que ela é capaz de fazer, né, a gente consegue inclinar o cabeçote, tudo bem, para fresar um chanfro, né, uma superfície em ângulo, tá? Verificamos aí, né, pessoal, toda a tecnologia que a gente tem que aplicar, né? Alinhamos depois a mesa também, né? Alinhamos o cabeçote para ele ficar alinhado, tudo bem? Pessoal, façam os exercícios, boa aula e bons estudos.